O acesso à educação é um direito de todos, mas e quando para se ter acesso à educação é preciso conexão à internet? A pandemia e o isolamento social modificaram o cenário da educação, que passou a contar muito com o virtual. E como foi possível se adaptar a isso? Vamos ver no Cidadania em Pauta de hoje. Oferecer educação de qualidade sempre foi um desafio. E durante a pandemia, com a necessidade do isolamento social, que resultou na impossibilidade da realização de aulas presenciais, tudo se tornou ainda mais difícil. Professores, estudantes e a família em geral se viram diante de um novo desafio: tentar manter o mesmo nível de aprendizado e desenvolvimento, mas longe da escola. Para se ter uma ideia, de acordo com um levantamento da Unesco, no Brasil, 81,9% dos alunos da educação básica deixaram de frequentar as instituições de ensino. Isto significa dizer o seguinte: pelo menos 39 milhões de brasileiros tiveram seus estudos diretamente afetados durante a pandemia. Vamos começar a conhecer os desafios do ano letivo de 2020 a partir da ótica de uma estudante de 11 anos do 5º ano do ensino fundamental. Vitória, no começo de tudo, nem a escola tinha noção de como seria, porque as aulas foram reduzindo pouco a pouco, que no começo até parecia uma boa notícia, porque era um descanso para o aluno. Mas depois vocês começaram a ter noção de que algo realmente muito grande estava acontecendo, que ia modificar totalmente a forma do estudo, né? Acontece que quando a gente ficou sem aula, eu estava até feliz, porque ficar sem aula é muito legal, e aí eu fiquei até bem feliz. Só que aí quando foi passando o tempo, eu comecei a sentir saudade da escola, né? Só duas aulas por semana e tudo mais, e aí quando começou a ter aula todo dia, ficou muito sobrecarregado, porque são 4 horas, a gente tem 15 minutos de intervalo e são 4 horas, e a gente tem que ficar ligado lá o tempo todo, e as professoras, assim, acho que até mês retrasado elas faziam aula assíncrona, não tinha professora, elas deixavam a tarefa pra gente fazer lá, e depois ela ia lá e tirava as nossas dúvidas. E aí foi bem complicado no início, porque, saudade da escola e tudo mais, e meus amigos, e assim, no início a gente não estava se falando muito, porque inicialmente ia ser só 5 dias. E aí agora a gente está se falando mais e ajuda, a gente se ajuda em questão às matérias e às dificuldades, mas no início foi bem complicado mesmo. João Paulo, como foi esse período de adaptação? Porque no mesmo momento em que as aulas passaram a ser em casa, online, também foi o momento do home office, né? Então a família toda trabalhando também de casa e tendo que acompanhar, você no seu caso, acompanhar a sua filha também tendo aulas. Quais foram as preocupações iniciais e como foi esse período de adaptação? No primeiro choque de que as aulas iam parar, minha preocupação foi, por quanto tempo? Né? É a primeira coisa que você pensa, quanto tempo a minha filha vai ficar sem aula? Se ela vai ficar sem aula, ela vai perder o ano, como é que vai ser? É ter uma pausa nisso? Né? Então, a minha primeira preocupação foi quanto tempo isso ia durar, né? De quanto tempo ela ia ficar em casa sem nenhuma atividade. Né? E teve essa questão do trabalho também, mandar a gente para casa, trabalhar de casa, então tinha essa ocupação. E aí quando começaram as aulas dela online, a gente ficou tentando conciliar. Vou lá, tiro a dúvida, volto para o meu trabalho. Óbvio, tem hora que a gente tem reunião, não dá para ficar 100% ali, né? É como eu disse, não dá para ser o bedel da sala de aula, ficar ali no pé, larga o celular, desliga a TV, presta atenção, põe o fone de ouvido, você está ouvindo seu professor. Né? Essa parte não dá para cobrar 100%, isso foi uma que vai se adaptando, até a própria criança foi se adaptando a prestar mais atenção, de tanto a gente puxar a orelha. Mas é cansativo, é rotina dupla, né? Durante o expediente, é dar expediente no trabalho e ser auxiliar do professor em casa. Um desafio, dentre os tantos que você citou, que eu acho que talvez seja muito importante, é adequar
o ambiente da casa para se tornar um local de concentração. Como você falou, tem muitas distrações dentro de uma casa. Vocês tentaram fazer em casa um horário fixo? Como foi essa programação para aquele momento de realmente realizar o estudo? Então, a escola em si, ela colocou as aulas não gravadas, ela fazia a aula ao vivo. Então, os alunos tinham que entrar na plataforma, têm que entrar na plataforma no horário que eles estariam na escola, das 2 até 15 para 6. Antes, na sala de aula, não tinha distração, né? E aí, agora eu posso ir pro meu quarto assistir TV, jogar videogame, eu posso fazer coisas muito mais divertidas do que ficar ali assistindo aula. E aí, é distração muito maior. E aí, no intervalo, eu não saio da frente do computador, eu pego meu celular e vou fazer alguma coisa, porque como é pouco tempo, eu posso acabar perdendo a noção do tempo. Eu prefiro ficar ali, porque é mais fácil, mas é bem cansativo. Tem dia que eu fico com muita dor de cabeça de tanto ficar na frente do computador, muita luz, né? E aí eu chego a ficar com dor de cabeça, é bem complicado. Meus amigos, eles até me falam que eles não estão entendendo as matérias e eles só estão conseguindo fazer as provas com facilidade porque é prova de consulta, eles não estão entendendo a matéria e tal, e o que eles entendem a gente se ajuda. E aí eu não considero um ano perdido, eu só fico meio chateada porque tinha minha formatura, cerimônias e tudo mais. E aí eu acho meio chato isso. E aí vai ter até formatura presencial esse ano, mas eu não sei nem se eu vou porque vai ter família de todo mundo, é muito arriscado. E o convívio social é muito importante. Na idade de uma criança de 11 anos, ali onde ela está formando a identidade dela, ela perder esse convívio com os colegas da mesma idade, saber... para mim, acho que é o que representa, assim, porque o conteúdo em si, você corre atrás, você reforça, você estuda junto, bota numa aula de reforço no ano seguinte. Agora, essa quebra desse convívio social, dessa rotina de convívio social, de ver os amigos, de ter o intervalo do recreio onde eles se divertem junto, praticam alguma coisa junto, isso não tem como recuperar, isso foi perdido, né? Numa idade que a maioria das crianças está formando a identidade. E o que nós podemos fazer em relação a tudo isso? A dica que eu dou para vocês é que nós possamos, para a gente ter pelo menos reduzido em parte os impactos de um isolamento social e da pandemia sobre o nosso cérebro, nós devemos manter o ritual. O que seria esse ritual? Por exemplo, nós temos que ter um horário para dormir e um horário para acordar. As crianças, quando forem, por exemplo, assistir a aula, a videoaula, elas têm que colocar a roupa, o uniforme, sentar-se à mesa para assistir a aula. Esse ritual ele é extremamente necessário nesse momento. Se para a Vitória não está sendo fácil, como será que está sendo para um estudante do ensino médio? A gente está aqui com a Clara, ela tem 17 anos e está no primeiro ano do ensino médio e vai contar para a gente como é que está sendo essa experiência. Essa mudança, Clara, do modelo tradicional para estudar em casa, tem trazido dificuldades? Tem sido complicado para vocês estudar online? Está sendo bem complicado porque para mim era mais fácil estar em sala de aula por causa dos professores ajudando bastante. Hoje em dia, dentro da minha casa, fazendo as coisas, eu não tenho muito uma rotina, assim. Então eu faço minha própria rotina quando eu posso, quando é adequado. Então é bem complicado porque eu preciso da ajuda do professor hoje em dia, por causa da dificuldade. Como está sendo esse apoio que o professor te dá? Complicado porque ele não tem como ele, falar comigo assim, como ele falava dentro de sala de aula, que ele sentava do meu lado, me explicava o dever que eu não conseguia. Hoje em dia eu tenho que mandar um e-mail, esperar ele me responder. E é bem complicado porque nisso ele quase não responde, porque ele já vai passando outras atividades em outros horários para as outras turmas, então é complicado. Porque eu não tenho um retorno, imediato. Teus colegas estão sentindo dificuldades também quando eles falam sobre como é que está sendo esse período de estudos? A gente se ajuda o máximo que pode, mas tem gente que até da minha sala pelo menos já desistiu de estudar já. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente conversa, mesmo que não seja pelo grupo, por outras plataformas digitais, mas mesmo assim o retorno também não é muito bom,
porque não tem essa ajuda toda. Para estudantes do ensino fundamental e do ensino médio foi bem difícil essa adaptação. E nós conheceremos outros personagens que tiveram que lidar com essa novidade repentina no próximo bloco do Cidadania em Pauta. Eu estava prestes a começar o meu pré-projeto de jornalismo quando foi decretado o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus e houve a suspensão das aulas presenciais na UNB. E eu lembro que o que imperava muito em mim, além da questão da angústia, da preocupação com um problema de saúde de nível mundial e com consequências gravíssimas, era a apreensão quanto a como o calendário acadêmico ficaria afetado, ao quanto o primeiro semestre de 2020 seria afetado, porque a suspensão das aulas presenciais ocorreu em março, mas eu lembro que a UNB demorou um pouco para divulgar como ficaria o nosso calendário, tanto que ela só veio divulgar a data da retomada das atividades de modo remoto em julho, se não me engano. E a data da retomada foi agosto. E com a retomada tinha também aquela questão de quais disciplinas que antes da pandemia estavam na nossa grade horária continuariam. Porque há disciplinas que, por conta de sua natureza prática, simplesmente não podem ser adaptadas ao modo remoto. Nós também conversamos com uma jornalista, que é mãe de 2 crianças que estão estudando em casa. Eu tenho 2 crianças, uma que tem desenvolvimento típico e uma que tem desenvolvimento atípico. Elas são o João Miguel e a Sara. A Sarinha tem o desenvolvimento atípico por conta de uma apraxia de fala, que é uma alteração no sistema neurológico motor. Isso significa o seguinte: a Sarinha tem dificuldades para fazer a movimentação de fala, sendo assim, não consegue muitas vezes falar com clareza. O João Miguel, que tem desenvolvimento típico, ele está acompanhando as aulas, mas quando a gente vai estudar para uma prova, você percebe assim que não aprendeu aquilo tudo que está sendo dado, até porque a dispersão é muito grande, Ficar na frente da tela do computador muitas horas, ele começa assistindo, daqui a pouco ele se distrai com outra coisa, então o desenvolvimento não está legal. E já a Sara, eu acabei tirando da escola que ela estava, particular, porque não estava dando o material adaptado que ela precisava, botei na pública e continuei ainda na frustração, porque a escola pública não está disponibilizando aula online, está mandando só as tarefinhas. Houve uma conversa dizendo que ia adaptar, mas as demandas são grandes, e ainda não conseguiram oferecer isso para a gente. No primeiro momento, a escola estava completamente fechada, então a gente só tinha contato com o WhatsApp, com a orientadora, e foi tudo muito, muito precário, Agora, assim, os professores a gente ainda consegue falar quando está tendo aula, a gente vai lá e fala assim: professora, dá licença, vamos falar aqui uma coisa. Até porque o processo das aulas mudou muito, Começou com aulas gravadas, depois era aula ao vivo. Agora a professora está em sala de aula com outras crianças e dando aula para quem está em casa. Então, tudo isso a gente acaba sentando lá junto com a criança e dando uma conversada com a professora para entender, para questionar. E as outras demandas com a direção, a direção eu nunca falei, eu falei muito com a orientadora. Sempre que tinha alguma dificuldade, a gente liga para a orientadora para falar: como é que é isso aí, como é que vai ficar, não está dando certo. Dados do Instituto Península dão conta de que após 2 meses de isolamento social, 83% dos professores entrevistados em todo o Brasil disseram que não se sentiam preparados para o ensino remoto. Outros 88% garantiram que nunca deram sequer uma aula virtual. Nós conversamos com um professor da rede pública do Distrito Federal e ele nos falou dos desafios. Como foi que se procedeu? A gente precisou se preparar antes para que a gente pudesse voltar com eles de maneira remota. E aí o que a gente fez? A partir das orientações que nos foram dadas pela Secretaria de Educação, nós recebemos uma qualificação inicial, uma formação inicial dada pela Secretaria,
e ela continua trabalhando com a formação continuada, oferecendo esse suporte para que a gente possa desenvolver as atividades e aprender na prática, né? Nós sabemos que nós não temos essa habilidade com as tecnologias com tanta facilidade, então a gente está aprendendo na prática. E aí a nossa secretaria ela tem oferecido esse suporte a partir de tutoriais, a partir de lives, a partir de estudos, o que dá esse suporte para que a gente possa estar acompanhando as crianças na plataforma. As aulas presenciais elas foram suspensas na rede pública no dia 11 de março de 2020. Na nossa avaliação, os estudantes não ficaram nenhum dia desassistidos, completamente desassistidos, porque o governador antecipou o recesso escolar do meio do ano e no dia 6 de abril, quando nós deveríamos retomar as atividades escolares, nós oferecemos para as comunidades escolares uma programação em todas as etapas e modalidades da educação básica de teleaulas, em parceria com vocês, da TV Justiça. Então, todos os dias, das 9 ao meio-dia, nós tínhamos ali um conjunto de teleaulas da educação infantil, educação de jovens e adultos, oferecidas para as comunidades escolares. E nesse momento, enquanto não havia ainda a plataforma Escola em Casa DF, que é uma parceria com a Google, os professores, lançaram mão de diversas alternativas para alcançar os estudantes. Redes sociais, WhatsApp, Facebook e até mesmo materiais impressos. Então, assim, a nossa capacidade de adaptação, na minha avaliação, ela foi muito rápida, né? Do dia 11 de abril ao dia 6, do dia 11 de março, ao dia 6 de abril, nós já tínhamos alguma resposta. E como foi a preparação das escolas? Confira no próximo bloco. Sou Carlos Maciel, professor da rede de ensino do Distrito Federal. Atuo na área de artes e pedagogia, também diretor do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, na Secretaria de Políticas Educacionais. Carlos, para os pais, o período entre o momento em que as aulas foram suspensas e o momento em que as aulas virtuais começaram, foi um período que eles consideram muito longo. Já para os professores, esse período foi curto, porque foi de muita preparação e de um planejamento imenso para mudar toda a forma de se fazer esse trabalho do ensino. Como é que foi esse período aí de adaptação? Primeiro que a rede de ensino, os pais e os professores não estavam preparados em relação à pandemia, porque não tinha equipamentos, não tinha acesso à rede, a grande maioria não tinha acesso à rede de computadores, e foi uma correria. Também teve a questão da preparação, porque essa educação que chama-se educação mediada por tecnologia, que é diferente da educação à distância, tem um diferencial na questão da formação, ela teve que ser implantada às pressas. Então, os professores não estavam preparados, como eu falei, os alunos também não, e o tempo foi muito curto. Então, isso trouxe diversos dilemas, né? Em relação à formação, em relação à evasão inicialmente, porque os alunos não tinham como acessar, não tinha equipamento, e também os professores. Então, o tempo foi curto e aí foi sendo aprimorado com o funcionamento já desse modelo. Então, do início até esse momento, teve que sendo feito aprimoramentos, inclusive na regulamentação de como funcionaria em relação às faixas etárias de alunos, que no caso do Distrito Federal, a educação pública compreende todos os públicos. Você tem do ensino fundamental, da educação infantil, até o ensino médio. Até hoje ainda tem muitos educandos que não têm acesso à internet e que eles fazem atividade buscando material impresso na escola e aí leva para casa, faz e traz de volta para a escola para o professor poder corrigir. Então esse modelo de educação trouxe muita preocupação, porque
como a gente nunca tinha usado, a preocupação era se realmente haveria aprendizagem por parte dos estudantes, como que isso se daria. Nós também procuramos o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares do Distrito Federal, o Simproep. O diretor jurídico Rodrigo de Paula falou sobre a difícil realidade enfrentada em 2020 por conta da pandemia. Do dia para a noite, nós tivemos as escolas fechadas em 12 de março por um decreto do governador, dizendo que a pandemia havia chegado no Distrito Federal e praticamente as escolas tiveram que fechar, E a partir desse momento, todos os professores tiveram que reinventar o dia a dia de sala de aula no ambiente virtual. Então foi uma dificuldade muito grande, principalmente porque os professores tiveram que montar estúdios nas suas residências, turbinar a internet, isso sem falar na própria questão da tecnologia. Então a gente teve no início da pandemia muitos problemas, principalmente professores com dificuldade na tecnologia, muitos professores tímidos, a gente teve até o número de demissões mesmo, de professores dizendo assim, eu não consigo, é diferente você dar uma aula presencial de uma aula do ambiente virtual. Então, a pandemia ela trouxe uma série de alterações. E o outro aspecto foi mesmo o processo de demissões, A gente sabe das dificuldades que está sendo a educação infantil, principalmente as crianças aí abaixo de 5, 6 anos de idade, de ter a mesma desenvoltura no ambiente virtual. Então foi um segmento onde nós tivemos um grande número de demissões, Os pais praticamente, muitos retiraram as crianças da escola e vão deixar para voltar em outro momento, até porque também muitos pais ficaram desempregados, que são profissionais liberais, onde praticamente todo o comércio, a cadeia produtiva teve suas atividades também suspensas. Então é uma crise assim sem precedente. Uma sala de aula vazia, um ambiente fora do normal, com o qual foi necessário se habituar. Mas o trabalho não parou, ele foi de planejamento. Nesta escola em Taguatinga, toda a ideia foi debatida para que os pais dos alunos pudessem também, junto com a escola, decidir sobre o retorno. Quando a gente pensou a volta, o retorno para as aulas presenciais, nós quisemos fazer isso em parceria com as nossas famílias mesmo. Então mandamos para eles uma pesquisa, para eles nos posicionarem qual que era a decisão, o que eles queriam. E nós acataríamos aquilo que eles trouxessem para a gente enquanto escola. Então, cerca de 80% dos nossos pais optaram por que os filhos permanecessem de forma remota. E aí a gente tinha outros 20% que viriam de forma híbrida ou presencial. Então, nós montamos na escola um suporte para os nossos professores e para os nossos alunos, para receber os alunos presenciais e continuar mantendo a mesma qualidade de ensino para aqueles que iriam receber as aulas de forma remota. Então, instalamos um computador em cada sala, compramos caixa de som, microfone para o professor, ajustamos os nossos equipamentos tecnológicos para que ele pudesse ouvir também o estudante que está em casa, mesmo que ele estivesse se movimentando na sala para atender algum estudante. E esse planejamento ele foi realizado para que a gente chegasse o som com qualidade, a imagem com qualidade. A necessidade do ensino remoto durante a pandemia não trouxe apenas prejuízo para a educação e o processo de aprendizagem. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Entretanto Educação, com professores de todo o país, 73,5% dos profissionais de educação entrevistados se disseram otimistas para a educação pós-pandemia. 62,4% dos docentes acreditam que o professor será mais valorizado no futuro. 85,1% acreditam que a ciência, de modo geral, ganhará mais credibilidade quando a pandemia acabar. E o mais interessante é que 92,5% dos participantes da pesquisa afirmaram acreditar que o aprendizado online será cada vez mais comum a partir de agora. E 84,1% consideram isto como algo muito positivo.
Nós, da Secretaria de Estado de Educação, especialmente desde a chegada do secretário Leandro Cruz, a gente intensificou o ritmo de trabalho de uma forma muito significativa para efetivamente atender as unidades escolares, professoras e professores, estudantes da melhor forma possível. E nessa intensificação das nossas atividades, boa parte das servidoras e dos servidores retornaram ao trabalho presencial. O próprio secretário estava não só na secretaria, mas em regionais de ensino e em escolas, realizando também o seu trabalho presencialmente. E é um baque muito forte quando você vê o dano que essa doença tão agressiva pode causar. Eu insisto, é uma pessoa adulta que, graças a Deus, conta com todas as condições para realizar o seu tratamento médico. Obviamente ninguém mais do que nós, tem todo o interesse em reabrir as unidades escolares, em retomar a oferta educacional com uma regularidade maior, com uma experiência um pouco mais próxima ao que vivíamos nas escolas anteriormente. Mas a experiência vivida no trabalho tem nos dado muitas provas de que a gente tem que fazer isso com toda a segurança e com toda a responsabilidade necessárias. Eu vou insistir sempre nisso. A gente vai trabalhar na próxima década para recuperar as aprendizagens e tenho certeza absoluta, há muitas evidências científicas nesse sentido de que a gente pode recuperar as aprendizagens. A gente tem que fazer um trabalho pedagógico de excelência nesse sentido. Mas as vidas perdidas a gente não recupera. E nós, na Secretaria de Estado de Educação, no governo do Distrito Federal, a gente primou pela preservação, pelo cuidado da vida acima de tudo nesse momento. Tem um acúmulo de experiências agora com o ensino mediado por tecnologias, com o ensino remoto, para avançar para o próximo ano letivo com muito mais segurança em relação às nossas ações, às nossas propostas e, mais uma vez, aprendendo junto com essa rede pública de ensino a como operar esse ensino híbrido, né, que vai alternar momentos de ensino presencial com momentos de ensino remoto, para que a gente siga cuidando da vida, que vai ser sempre a nossa preocupação maior na Secretaria de Educação. Algo que ficou perceptível é que muita gente passou a valorizar ainda mais o trabalho do professor, porque em casa eles viram como é difícil, sem o preparo, sem o estudo que vocês têm, fazer com que as crianças aprendam. Você sentiu isso? Sim, as crianças, elas em casa elas são de uma forma e dentro da escola os pais não têm a real noção do que é o ensinar, né? Com essa questão do ensino remoto que veio a princípio, os pais conseguiram vivenciar e olhar o seu filho de uma forma melhor, né? Vendo o seu filho como um ser individual e que ele precisa de certas necessidades, né? E, ao mesmo tempo que aproximou muito as famílias, né? Nesse sentido, a questão remota. Você acha que, diante dessa obrigatoriedade que todas as escolas passaram, de ter que colocar o virtual como parte do processo, vai fazer com que a gente tenha cada vez mais, daqui para frente, uma escola ligada à tecnologia do ponto de vista positivo? O uso da tecnologia, ela está aí. Hoje não tem como não trabalhar de forma tecnológica, né? Até mesmo as vivências das crianças é por meio de aplicativo, é por meio de várias coisas, né? Internet. E a gente que é professor, que trabalha na área, a gente tem que trabalhar nesse mesmo caminho. Porque é uma forma da criança ter mais interesse dentro daquilo que ela já tem a vivência, ao mesmo tempo que eu acredito que não tem como a escola mais se desvencilhar dessa tecnologia e agora a gente só tem a progredir nesse sentido.